Oi, tudo bem por aí? Espero que sim. Estou aqui hoje para compartilhar com você mais um pedaço sobre psicologia e yoga. E o que eu venho compartilhar hoje é o que karma tem a ver com trauma. Bom, para mim tem tudo a ver e eu vou explicar para você por quê. Então vamos começar conceitualizando basicamente o que é karma. Karma é quando você comete uma ação que tem uma reação. Então, uma ação que tem uma reação é um karma. Então, isso gera uma conexão com a situação que fez a reação acontecer e aquilo vai continuar acontecendo, repetindo até que seja resolvido, até que não tenha mais reação. Tenha uma ação sem reação. Tudo no universo vive na conformidade dessa lei de ação e reação, que é a lei da reciprocidade. E é assim que funciona o karma. E o karma, ele basicamente, ele coloca a gente em lugares, em situações e junto com determinadas pessoas para que a gente consiga resolver essas situações e não gerar novos karmas, não gerar novas energias que ficam coladas, porque gerou uma reação à situação ou à pessoa que aconteceu. Tem muitos teóricos, estudiosos que falam que a gente, por exemplo, nasce na nossa família porque a gente tem algum karma, algum nó energético com as pessoas que estão na nossa família. E que a gente nasce justamente na família para que a gente tenha essa oportunidade de estar bem juntinho e poder resolver, desfazer esse nó. E agir sem ter que criar reações e ir se libertando desses nós. Isso é basicamente o conceito de karma. O Dharma é o que a gente veio aqui para fazer nessa vida, o nosso propósito, basicamente é isso. Agora, o que é o trauma? Então, para a psicanálise, o trauma é mais ou menos esse conceito de que criou um nó e que aquela situação que ficou gravada no nosso inconsciente, que foi uma situação desprazerosa na maioria das vezes, é uma situação que a gente fica repetindo inconscientemente na nossa vida com relacionamentos ou com pessoas ou com situações e que a gente repete essa situação para que um dia a gente possa aprender a lidar com esse trauma. Por que a gente forma traumas? Bom, não existe uma situação concreta que possa dizer, que possa ser dita que é uma situação de trauma ou uma situação traumática. Por quê? Porque tudo vai depender da relação da pessoa que está vivendo a situação, de como ela está se sentindo naquele momento, como ela é, como ela enxerga o mundo e em que momento aquilo aconteceu na vida dela. Então, todos esses fatores vão influenciar para que uma situação possa ser sentida como um trauma. Na maioria, grandíssima maioria das vezes, os traumas são gerados na infância, quando a gente ainda é bem pequeno e não consegue elaborar algumas situações. É claro que eu não quero dizer que crianças não conseguem elaborar nenhuma situação. E mais uma vez eu repito, tudo depende da própria pessoa que está vivenciando a situação e não a situação em si. Porque algumas crianças podem elaborar situações e outras não. Você pode observar filhos dos mesmos pais que podem ter nascido talvez 1 ano de diferença, mas o mesmo pai, a mesma mãe, na mesma casa, na mesma família, só que muitas coisas são diferentes. Então, cada criança vai ver a mãe de um jeito e o pai de um outro jeito. Não tão diferentes, talvez, mas sutilmente diferentes. E isso vai influenciar no jeito como ela vai perceber as ações que são tomadas pelo pai e pela mãe e como ela vai sentir aquilo dentro dela. E aí, de acordo com como ela sentiu aquilo dentro dela, pode ser que aquilo machuque ela mais, aquilo seja uma coisa que ela não consegue digerir naquele momento que aconteceu. Pode ser uma coisa simples, que para o adulto que tá fazendo aquilo é uma coisa simples, que não tem porquê ter algum problema, mas talvez para a criança ela seja mais sensível e ela não sinta que é uma coisa simples, que para ela é uma coisa complexa, que ela não sabe o que fazer com aquilo. E pode ser que às vezes o adulto pense, ai, meu filho ficou traumatizado, e a criança elabora super bem a situação. Então, não existe uma coisa certa que é o trauma. Agora, existe, por exemplo, o que o Freud fala que é o trauma do nascimento. Isso aí todo mundo tem. Nascer gera trauma. É o primeiro trauma que a gente tem, mas não necessariamente significa que isso é negativo. É que ficou ali gravado, mas com certeza é o primeiro momento
Talvez o primeiro, porque agora com muitos estudiosos estudando a psicologia dos bebês intraútero, também podemos talvez descobrir que também, talvez o feto sofra dentro mesmo da barriga da mãe. Mas, até aonde eu sei, o primeiro trauma, o primeiro sofrimento que a gente tem é sair do útero da nossa mãe. Só que é aquilo, né? Você não tem mais escolha. Ou você nasce ou você morre lá dentro, porque lá dentro não tem mais lugar pra você. E aí você tem que sair. Mas não é muito fácil. Você imagina um bebê que tá ali recebendo comida, recebendo oxigênio e tá quentinho. E aí de repente ele tem que sair, aí ele sente a força da gravidade pela primeira vez, o ar entrando nos pulmões pela primeira vez, sente o desconforto da fome, o desconforto das cólicas, que a digestão não é totalmente perfeita quando a gente nasce, e outras coisas também, a luz nos olhos, os barulhos ficam muito mais fortes nos ouvidos, a temperatura do ambiente que muda o tempo todo, e com certeza não deve ser uma situação muito prazerosa, né? Essa coisa de nascer. Apesar que, com certeza, ao mesmo tempo deve ser. Porque a gente sempre fala que o prazer está conectado com o desprazer. Os dois são lados da mesma moeda, né? Então, o tanto que tem desses desconfortos, também tem muitas coisas ótimas que é nascer, né? Que não tem nem o que falar sobre isso. Bom, então esse é o primeiro trauma, o trauma do nascimento, e que muitas vezes a gente revive ele na nossa vida em diferentes situações. Só que como a gente não lembra, a gente nem sabe que a gente tá fazendo reviver. Então isso que é a coisa do trauma, é que ele tá no inconsciente. É por isso que a gente repete, só que a gente não sabe que a gente tá repetindo uma situação que foi dolorida. Se a gente soubesse, acabava com o trauma. A gente parava de repetir. Você já deve ter alguma amiga por aí, eu já tive, eu mesma já fui dessas, que sempre fala: ai amiga, eu tenho dedo podre pra achar namorado, dedo podre pra achar namorado. Quer dizer, sempre dá errado comigo os relacionamentos. E você consegue ver padrões de relacionamentos, ou padrões daqueles caras ou daquelas meninas que a gente escolhe pra se relacionar. É meio repetitivo. Com o tempo, alguns relacionamentos passados, a gente consegue, de repente, se dar conta dessa repetição e elaborar, e querer ir lá atrás e descobrir por que eu tô repetindo na minha vida que eu não consegui elaborar lá atrás. Por que a gente não consegue elaborar lá atrás? É uma defesa e é totalmente saudável. Tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que são tão dolorosas que a gente não tem ainda força psíquica, a gente ainda não tem talvez entendimento sobre o que está acontecendo e a gente simplesmente bloqueia aquilo e não quer mais lembrar, porque foi um sofrimento. Só que nada que está dentro do nosso inconsciente vai embora, ele fica sempre dentro da gente. E como Freud dizia, imagina que você é uma casa. E aí nessa casa você tá andando com uma luz, uma torche de luz, uma lanterna, iluminando com a luz do consciente, da consciência. E nessa casa tem alguns cantos que estão iluminados, que as luzes estão acesas e que você consegue ver tudo com clareza. Mas existem muitos quartos escuros, onde ainda não tem luz, e que você vai entrar com a sua lanterninha iluminando aqueles cantos escuros. E não é porque eles estão escuros que eles não fazem parte da casa. Eles estão dentro da casa, porém você não está indo lá iluminá-los e acender a luz. Só que esses cantos escuros da casa é tipo 90% da casa, porque você só usa 10% da casa normalmente, você não tá em todos os cômodos ao mesmo tempo. Só que a gente fica repetindo os mesmos cômodos e deixando os outros escuros, escuros, escuros. E chega uma hora que esses cômodos escuros, quer dizer, essa parte inconsciente, essas memórias que não foram elaboradas, elas atuam, elas ficam influenciando na nossa vida e a gente não tem consciência. Só que o trabalho justamente é ir olhando para isso e ressignificando, tipo, olhar para aquele trauma e agora que você já é adulto, que você já está com alguma força psíquica, que você já tem capacidade de compreender o que aconteceu com outros olhos, você olha para aquilo e você consegue ressignificar, consegue colocar no seu lugar. Aquele monstro que você imaginava que era um monstro que estava embaixo da cama, na verdade era um mosquitinho que estava embaixo da sua cama. Só que você tem que ir lá e olhar o mosquitinho embaixo da cama e não ficar tipo, ai, eu não quero ver, né? A gente tem que ir lá e ver. Esse é o trabalho que a gente faz com todos, né? Eu sinto que todas
essas ferramentas servem justamente para que a gente possa ir ali nesses quartos escuros, abrir a porta, iluminar e acender a luz e ver o que tem lá dentro de verdade. E ressignificar. Então aí já aquele trauma não vai mais funcionar, não vai mais fazer efeito, não vai mais te atormentar, não vai mais criar situações repetitivas, não vai mais criar karmas. E na verdade o trauma, ele é justamente alguma coisa que vai ficar criando reações mentais, que seriam essa tua atuação que a gente chama, né? Atuação quando rola uma reação mental que é jogada pro externo, pro mundo externo, no jeito como a gente fala com as pessoas, no jeito que a gente age no mundo externo ou até mesmo com a gente fica atuando no sentido de querer comunicar de alguma maneira o que tá no nosso inconsciente e que nem a gente tem consciência. Então, de repente, e é por isso que é importante ter um analista, se for o caso, uma pessoa de fora que não tenha relação com você, de amizade, de família, de nada, que possa ver essas atuações e significar elas pra você, pra que você acenda a luz pra elas. E o karma também é uma atuação, a gente fica reagindo e sem tomar consciência de que a gente tá repetindo, que a gente tá reagindo, que a gente tá reagindo a uma coisa que às vezes, na maioria das vezes, não é o que tá acontecendo aqui e agora. É alguma coisa que já aconteceu, só que a gente tem esse tipo de comportamento que já é viciado e já tá acontecendo há muito tempo. É como se fosse uma coisa que é a roda do karma que gira sozinha, praticamente, né? Que tá lá girando e a gente fica lá reagindo, atuando em cima daquilo e sem conseguir parar para ressignificar o que aconteceu ou ver da onde que aquilo veio. Mas na verdade eu sinto que a gente não precisa também, talvez, tomar tanta consciência da onde aquilo veio, mas mudar aqui e agora. A hora que a gente toma consciência, putz, essa situação tá acontecendo de novo na minha vida. Por que será? Será que o mundo é assim sempre? Ou será que eu, de alguma forma, estou atraindo essas situações, essas pessoas? Esse karma tá se repetindo, esse trauma tá querendo se mostrar. Então eu vou parar agora que tá acontecendo no momento e vou, em vez de eu reagir e de novo jogar para baixo do tapete, eu vou parar e eu vou olhar o que tá acontecendo. Eu vou aproveitar esse momento para aprender e ressignificar com um olhar mais amoroso, mais compassivo, mais acolhedor, o que quer que seja que aconteceu. Talvez seja necessário também uma catarse. O que é a catarse? Se acontecer uma situação com você quando você estava criança, por exemplo, e aí aquilo, você não reagiu na hora. E você deixou aquilo para baixo do tapete, porque você teve que se defender, para você continuar vivendo, entendeu? E aí, beleza, só que agora você já cresceu e tá na hora de você olhar para aquilo. E aí você lembra do que aconteceu e finalmente você começa a sentir raiva da situação. Olha para ela, abraça ela e deixa ela vir, sabe? Porque às vezes a situação é para você sentir raiva, você não tá errado de sentir raiva. Sinta a raiva, catarse, extrapole de alguma forma que não prejudique as outras pessoas à sua volta e abrace a situação, finalmente com o tempo você vai conseguir digerir. Que na verdade eu sinto que os traumas e também exatamente os karmas são situações que não foram digeridas. Então elas estão travando o nosso corpo e estão deixando a gente só atuar, reagir. E a nossa prática, dentro também dessas práticas de consciência, de yoga, de meditação, é para que a gente possa tomar consciência disso tudo e parar de reagir. A gente tem que começar a agir com consciência e não simplesmente reagir às situações. Então, pra mim, essa é a relação que existe entre trauma e karma. E espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha feito sentido pra você. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa a acrescentar, algum insight que você teve com isso, ou se ainda pode ser falado mais sobre esse tema, porque eu sinto que pode ser falado mais. Isso que eu venho compartilhar é pra gente conseguir expandir essas ideias. Gratidão por ficar comigo até aqui e a gente se vê na próxima semana. Um beijo!